o torcedor pobre, né, o proletariado, já não está mais. Isso eu não estou generalizando, tá, galera? Mas assim, a maioria já não está mais. A gente está até falando dos Geraldinos aqui do documentário, já não está mais no estádio, já não estão mais no estádio. Então, o recorte social já não é muito que a solução aqui. Só elitizar, falar assim, ó, vocês vão torcer sentados. Na Inglaterra é obrigado a assistir o jogo sentado, cadeira numerada. O cara compra ali o número, então ele tem que ir Porque se tiver briga dentro do estádio... Tá identificado. Tá identificado. Eles vão ver lá que na hora de comprar o ingresso tem o nome, tem o tal. Qual a solução que o Rodrigo Terra, que o Ministério Público... e aí se você quiser até separar da instituição e do CPF, pra gente resolver esse... Resolver, eu tô exagerando, mas pra gente diminuir essas brigas, essa violência que a gente tem visto no futebol. Se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, Rodrigo, você que vai ter um poder agora de dar a solução, o que o Rodrigo faria? Cara, eu fiz parte de uma comissão do Ministério do Esporte, chamada Paz no Esporte. O Marco Aurélio Klein era o cara lá, o coordenador. E ele foi aos estádios no Reino Unido, lá na Inglaterra, para ver como eles tinham conseguido acabar com os hooligans, que já tinham virado sinônimo de violência, né? Sim. Hooligan. E certa hora, no meio dessa visita ao estádio, todas as alterações e as câmeras, a localização, de repente ele falou, não tem um gradil, nem um fosso entre a arquibancada e o campo? O que impede o torcedor de invadir o campo? E o britânico, no alto da sua voz, falou, a lei. Então, é essa sensação de que haverá consequências, não há como amanhã estar novamente no mesmo estádio, no mesmo lugar, é que vai motivar a reflexão acerca da necessidade de alteração do comportamento. Então, essas reformas que o governo do Reino Unido, da Inglaterra, fez para acabar com os hooligans, era toda centrada na capacidade de identificação imediata de quem tivesse envolvido em atos de violência ou tivesse proibido de estar ali, e agir imediatamente, mandando uma força policial ao local e retirando do estádio. Então, acho que eles conseguiram chegar a essa ideia de que, se a lei for cumprida, não há como evitar os resultados disso. Ou seja, lá eles de fato, né, botam os brigões para cumprir sanções mesmo, né? A gente até, assim, é difícil, lógico que tem, né? Porque hoje os hooligans, eles ficam mais concentrados em times, assim, tem, mas nos pubs, né? Assim, não estão mais dentro do estádio, né? E eu acho que, assim, se tivesse por exemplo, brigou no estádio, se for preso, vai ser enquadrado na lei de organização criminosa. Eu concordo, assim, muito, porque, por exemplo, acho que foi em 2008, não sei se vocês lembram de uma briga que teve, foi lá no estádio do Atlético Paranaense, ou na Vila Capanema, não lembro agora, que foi a torcida do Vasco contra a torcida do Atlético, que teve um rapaz, não sei se ele... ele sofreu traumatismo craniano, não sei nem se ele faleceu, acho que faleceu. Os torcedores do Vasco foram presos, mas assim, os caras ficaram, sei lá, 1 ano, 2 anos presos, foram soltos, né? E depois ficaram livres pra atuar. E fizeram matérias, tipo assim, fulano que estava envolvido lá naquela briga, já estava lá de novo, já na torcida, atuando já em outros jogos, né? E aí, como falar, como a gente estava falando, a sensação de impunidade é muito grande. É muito grande. E aí, assim, enquanto não tiver... Agora o governador até sentiu, assim, ele foi até meio... muito firme, vou colocar assim, na fala dele, de que ele de fato quer combater. E aí, o meu próximo questionamento a você é o seguinte: vocês tiveram algum contato, né, o Ministério Público, depois daquela reunião dos clubes,
com o governador para que se começasse a debater alguma coisa, vou botar assim... Uma forma. Uma forma, um remédio, mas eu falo assim, um remédio definitivo. Nem que seja para legislar uma lei. Essa decisão judicial foi uma resposta imediata que saiu daquela reunião. Mas é meio que um paliativo. Né? Um paliativo, sim, é uma resposta imediata. Agora, de novo, né, qual é a resposta definitiva? É acabar com a sensação de impunidade. Né? Então, para isso, realmente é necessário controlar o acesso ao estádio. E só com a implantação de já tem até o Cortex, né, que é um sistema próprio para esse tipo de controle, acho que os resultados vão aparecer. Ô, Rodrigo, você tinha falado em um momento, né, que as diretorias dos clubes, elas não querem colocar a mão naquela ferida, né? Então, será que de repente, se os dirigentes do Vasco, do Flamengo, do Botafogo também se sentassem, né? Eu falo até do Brasil, mas como se tratando do Rio de Janeiro, né? Começando aí pelos grandes, porque até o Lari Bom Sucesso briga, né? Não sei se você sabe, sim. né? Até o Lari Bom Sucesso briga. De repente, se esses caras, né? Porque o torcedor vê na figura do Landim ou um grande representante, né? Eles lá no Vasco, prova do Botafogo, se eles realmente se sentassem para discutir uma solução junto com os diretores, claro que você não consegue falar com todo mundo, mas ali junto com os diretores, para conseguir também, junto com o Ministério Público, de tratar junto com o secretário de segurança, todo mundo, estou falando um bolo, todo mundo junto, para tentar tratar esse assunto em definitivo, porque você vê as famílias fora do estádio, cara, tão bom ver lá as crianças torcendo por os seus clubes e coisas, e você ter um Flamengo e o Vasco, igual foi aquele que a sensação era a pior possível para chegar, para sair, para pegar um Uber, para pegar um ônibus, metrô, é complicado. Então, a gente sabe que isso tem que mudar, e a gente entende também a parte do torcedor organizado que tá ali para fazer mosaico, para fazer festa, para tocar bateria e para cantar, que acabam sendo também prejudicados por uma minoria que sempre participa das confusões. E eu vou te dizer, são sempre os mesmos. Falta vontade política. Eu acho que assim, teria que colocar os interesses menores de lado e traçar uma meta, né? O que a gente realmente precisa, porque eu tenho certeza que eles sabem o que é necessário fazer. Falta vontade política. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!